Olá pessoal, beleza? Agora que a gente já tem a noção do que exatamente tem essa equação de entropia, né? Vamos falar um pouquinho mais de entropia com uma outra formulação que a gente tem que sempre relacionar as coisas que a gente vê com as nossas equações macroscópicas, né, envolvendo as propriedades que são mensuráveis, como a temperatura, né, as nossas abstrações dos microestados, como temperatura, pressão, e etc. A gente vai correlacionar isso com aquilo que é visto lá microscopicamente, né, que era visto ali que era modelado pelo Boltzmann. A definição de Boltzmann, a gente entende também que o Boltzmann também tinha essa definição de entropia. Ela é muito importante na história do Boltzmann, dos desenvolvimentos do Boltzmann. E o Boltzmann, a gente sabe que aquele cara conseguiu relacionar essas condições dos microestados, né, com o número de partículas que você tem em um certo sistema, posição e velocidade que elas têm, com os macroestados. Aqui está escrito micro, na verdade é macro, né, com as coisas que a gente sabe que são de macroestados, como por exemplo a pressão, a temperatura, volume. O Boltzmann relacionou isso tudo, né, o universo invisível com o universo visível, né. E a entropia, na verdade, jamais é uma medição de desordem. Mas como é que a gente consegue entender essa desordem, né, no nível ali das partículas mesmo, né? A definição de desordem nesse nível é mais ou menos, ela é relacionada a uma definição de número de estados possíveis. Você pensa, por exemplo, você tem um sistema, como por exemplo está ali um cubo de gelo. Eles estão numa certa estrutura, né? Tem a estrutura de cristal ali do gelo, das partículas, elas não se movimentam muito. Você tem um número de partículas, mas elas não têm muitas possibilidades de velocidade, de posição, ou seja, a entropia delas, elas não estão, é baixa, estão pouco desordenados. Mas um gás ideal, por exemplo, que essas partículas se movimentam livremente dentro de um certo espaço, podem ocupar várias posições e ter várias velocidades e atendem a essa condição de equilíbrio que a gente vê aqui, que é essa condição de equilíbrio dada pela equação de Stefan Boltzmann, pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Se um gás ele já está mais desordenado, as partículas podem estar em várias posições, ter várias velocidades, tem essa distribuição de velocidades aí de Maxwell-Boltzmann para descrever isso. Então, nós sabemos que em um processo natural também, a tendência é que a desordem vai sempre aumentar, ou seja, um gelo, que você coloca ele, por exemplo, um cubo de gelo, e está ao redor dele uma temperatura ambiente muito mais alta, ele vai começar a derreter, e à medida que vai derretendo ele vira líquido, começa a ter mais posições possíveis, mais desordem. Eventualmente, se a temperatura permitir, ele vai começar, a temperatura também, né, a concentração de vapor que tiver nesse ambiente, começar a permitir com que ele vá evaporando, e vai ter mais desordem ainda, vai começar a virar mais possíveis estados e mais possíveis velocidades para essas partículas do sistema. Ou seja, nesse processo, o Boltzmann também definiu, quando você tem um processo indo de uma menor desordem para uma maior desordem, você pode eventualmente usar esse processo para tirar um pouco de trabalho, de energia útil, né? Mas aqui um exemplo do gelo, a gente não está conseguindo enxergar uma energia útil, mas quando você passa, por exemplo, um líquido para um vapor, nesse processo, depois se o vapor está a uma temperatura muito mais alta, né, você consegue extrair durante esse processo aí uma energia útil, por exemplo. Mas o que é essa definição que a gente fala de estados? Eu nomeei os estados aqui com essa letra X apenas como exemplo, sabe? Considere que esses estados possíveis que o sistema pode ocupar, eles podem ser definidos pela número de posições multiplicado pelo número de velocidades de cada partícula. Vamos supor que a gente consegue medir onde cada partícula aqui está. A gente consegue definir, então, que cada partícula tem um número X de possibilidades. Ela tem um número X de posições que ela pode ocupar e um número X de velocidades. A gente multiplica todas essas partículas, essas possibilidades de cada uma das partículas, a gente tem esse sigma, né, que vai determinar para a gente o que é essa possibilidade de todo o meu estado, de todas as partículas do meu estado, todas as possibilidades possíveis, que vai ser igual a x elevado a n, que é o número de partículas que eu tenho. Isso aqui, esse símbolo que está aqui no meio, para quem não se lembra, né, a gente vê muito o somatório, né? Esse símbolo aqui ele é o produtório, tá? Esse é o símbolo que chama de produtório. É um produto de vários possíveis estados. Para cada partícula vai dar todo o estado que eu tenho. E o Boltzmann, que ele realmente foi a grande descoberta do Boltzmann, é que ele associou isso a um estado, né? Ele falou que, olha, esse número possível de posições que o meu sistema tem, o sistema todo tem um número possível de possibilidades de
que ele pode estar, né, de todas essas partículas, o Boltzmann definiu isso como um nível, colocou isso dentro de uma equação com logaritmo neperiano, multiplicou pela constante de Boltzmann e chamou isso aqui, ó, a definição do estado. Ele nomeou com essa letra S, que essa letra S porque em alemão o estado começa com a letra S, né, e ele chamou esse estado, o estado que teria o meu sistema, seria igual a essa constante de Boltzmann multiplicado pelo logaritmo neperiano do número de possibilidades que eu tenho, todas as possibilidades possíveis que o meu estado pode ocupar. Deixa eu riscar isso aqui de volta. Todas as possibilidades possíveis que o meu estado pode ter. Tá? Então, a partir desse número de possibilidades possíveis do meu sistema, eu consigo descobrir qual que é, eu consigo definir, segundo o Boltzmann, eu consigo definir o meu estado S. E, enfim, né, isso é tão importante para o Boltzmann que ele botou essa definição lá na lápide dele, né? Que aqui é a lápide do Boltzmann, onde ele está enterrado, e na lápide dele ele colocou lá a equação dele. Ó. Olha só, isso aqui é exatamente o caves do logaritmo neperiano de W. No caso, esse W é igual ao nosso ômega que está ali escrito. É justamente o que ele escreveu, ao invés de colocar uma menção para falar um abraço aos meus amigos, Ludwig Boltzmann amado e sentiremos sua falta. Não, ele colocou a equação que ele descobriu lá na sua lápide, em Viena. Para o Boltzmann, para essa definição do Boltzmann, o que seria então a variação de estado? Né? Seria um estado final, eu poderia ter aqui um delta S, né? Um S2 menos um S1, seria igual a K vezes o que? O Ln de ômega 2 menos o Ln de ômega 1. Eu sei que essa subtração aqui no logaritmo neperiano, ela vira o quê? Ela vira isso aqui, uma fração, né? Ômega 2 sobre ômega 1. Então aí está definido claramente como que o Boltzmann como seria definido uma variação de estado a partir da definição de Boltzmann, né? Deixa eu pegar, vou diminuir isso aqui que está muito grande essa equação, vou botar aqui bem pequenininho, só para ficar aqui no lado para a gente lembrar. E essa variação de estado, na verdade, ela também tem uma relação, porque acaba que, como o Boltzmann estava ele estava formalizando essa definição de estado, ele estava, na verdade, formalizando a definição também dessa desordem no meu sistema. E acabou que esse S aí, né, é também a definição que a gente usa para a entropia. E existem essas duas definições que a gente conhece. Olha só, você sabe que se você pode ter por clausos a variação de entropia, vamos supor que seja um processo onde o meu sigma, ele é um processo em que não gera entropia. Aqueles processos que eu citei lá atrás seriam os processos ideais, onde eu tenho um sigma igual a zero. Ou seja, nesse processo aqui, ó, a minha equação da variação de entropia é dada só pela transferência de entropia. Esse processo é chamado de reversível. E eu vou, daqui a pouco, a gente vai gravar um videozinho falando sobre o que são os processos reversíveis. E isso daqui teria que ser igual, teria que ter alguma relação com a variação, né, do estado ou variação de entropia de Boltzmann. As visões são duais, porém elas são equivalentes. A gente vai ver isso aqui agora. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui agora de uma expansão não resistida. Eu tenho uma certa quantidade de partículas, do outro lado eu tenho um vácuo, eu estou aqui medindo, por exemplo, temperatura, pressão, qualquer coisa que eu queira. Nesse caso aqui, eu tenho essa quantidade de partículas, são partículas que se movem livremente, momentos de transação, todos considerando qualquer que seja as forças intermoleculares entre elas, não existem forças nem de atração nem de repulsão. É um gás ideal que está ali composto dentro desse espaço, desse subespaço, e tem uma barra separando eles aqui no meio. Em algum momento eu vou retirar essa barra. O que acontece quando eu retiro essa barra? Até marquei aqui, ó. Já está até marcado previamente em alguma aula que eu dei. As partículas, elas simplesmente vão continuar seguindo seu caminho. Nada mais vai impedir essa barra que existia antes, que impedia, elas batiam nessa barra laranja e voltavam. Agora não tem mais nada impedindo elas. O volume simplesmente aumenta. O volume que antes era V, agora passa a ser 2V. A partícula que está aqui, por exemplo, é só deixa eu marcar aqui para vocês verem. Marcar com essa cor aqui, ó, azul. Eu vou botar uma linha e vou marcar como dash, como eu fiz na aula. Assim, ó. Essa partícula que está aqui, por exemplo, ela simplesmente continua se movendo para cá. Ó. Ela vai se mover para cá. Essa partícula aqui se move aqui para cima. Essa aqui se move aqui para trás. Essa daqui vai para frente. Deixa eu ver. Essa daqui, ó, que está aqui, ela, vamos supor que ela passe direto por essa outra que está ali na frente dela, por essas duas, ela vai se mover aqui para frente também. Elas vão se movendo, vão continuando abrindo espaço, se movendo, vão ocupar no final um volume igual a 2V. Pela definição de Boltzmann, o que acontece nessa variação aí, nesses dois estados? Vai acontecer o seguinte, ó.
Deixa eu voltar aqui. Se eu tinha um estado 1 que era definido justamente por x, assim como eu vi nas minhas definições lá atrás, eu falei, meu estado 1 é definido dessa forma aqui, é definido como x. E eu tenho então o meu estado definido, a minha desordem do meu sistema definido aí a partir da equação de Boltzmann. Eu tenho essa definição aqui de ômega que já foi feita, né? Então o meu estado inicial é esse aqui, é K, é o K do Boltzmann, né? Constante Boltzmann multiplicado pelo logaritmo neperiano de x elevado a n. Se eu parto para um novo estado, o estado 2, depois que eu removo a barra, a minha velocidade das minhas partículas não mudou, certo? As minhas partículas simplesmente continuaram se movendo na velocidade que elas estavam, mas o número de posições possíveis, ele se alterou bastante, né? Agora, se antes eu tinha uma posição possível, agora eu tenho duas, o dobro de posições possíveis. Ou seja, a minha fórmula do meu estado, ela passa essa aqui, 2 vezes x elevado a n. Ou seja, esse é o meu estado final. Agora eu tenho isso aqui como meu estado final. Portanto, a variação de entropia ela é dada dessa forma, o K vezes o logaritmo neperiano de x, sendo que esse aqui de cima é o meu estado S, é o meu ômega final, e esse aqui é o meu ômega inicial, certo? E no final, o que fica dessa equação? Isso aqui, eu fico com o resultado que é K vezes 2, K vezes logaritmo neperiano de 2 elevado a n. Para Clausius, seria o seguinte, de acordo com Clausius, eu teria isso aqui, seria o meu ΔS, seria igual a variação, essa integral, né, entre o estado inicial e o estado final de uma troca de calor sobre a temperatura. Só que o meu processo ele é isotérmico, né? O meu processo ele não vai ter, as minhas partículas não ganham, nem perdem temperatura, elas não se agitam mais, elas não ganham nenhuma energia interna ali, a partir do momento que eu só retiro a barra, elas simplesmente continuam se movimentando, continuam ocupando um espaço maior. Então, nesse estado aqui, eu posso definir pela primeira lei que a variação de energia total do meu sistema ela é igual à quantidade de calor que é trocada nesse processo isotérmico menos a quantidade de trabalho. Só que como eu tenho uma variação de energia total que é igual a zero, por que eu tenho essa variação de energia total igual a zero aqui? Porque eu não estou alterando em nenhum momento o processo isotérmico, eu não altero em nenhum momento nem a quantidade nem a energia interna das partículas, nem a energia cinética do meu sistema se altera. Se altera pouco, né? Porque está um sistema, você pensar num corpo ali, como se fosse um ponto central ali daquele sistema, ele vai se deslocar um pouquinho, vai ter um pouquinho de variação de energia potencial, não, cinética, muito pouco, então a gente não considera que tem nenhuma variação. E mesmo no estado final e no estado inicial, eles estão parados, né? Vai ser um estado que as partículas, o sistema em si vai estar parado, então não tem variação de energia cinética nem potencial. Ou seja, para esse sistema aqui, o calor que foi trocado nesse processo isotérmico é igual ao trabalho que é realizado no processo isotérmico. E a gente sabe que esse trabalho no processo isotérmico, a gente está assumindo, nesse caso que é a condição de gás ideal, a gente tem o seguinte, um trabalho isotérmico, nesse caso, a gente tem a definição, que é a integral de I até do estado inicial ao estado final de PdV. E a gente sabe o que é P, né? Porque P vezes V é igual a nRT, pensando aqui até na base molar nesse caso, tá? Então pensando até na base molar nesse estado aqui. E o que a gente tem nesse caso aqui, A gente pode integrar, então, a gente pode isolar esse P. P é igual a nRT sobre V. E aí, esta definição de P, ela vai entrar aqui, justamente na integral. E eu integrando isso daqui, eu sei que só tem esse V aqui embaixo, então vai virar um logaritmo neperiano de volume final menos volume inicial. E na hora que eu vou resolver essa equação, ela fica isso aqui, a variação de entropia, quando eu coloco o meu estado final menos o meu estado inicial, eu simplesmente viro isso aqui, nRT vezes o logaritmo neperiano de 2V sobre V, que é exatamente, na hora que eu resolvo esse problema, eu vou cortar esse T aqui embaixo, não tem esse problema com a temperatura, eu acho que eu fico com um NR aí que não deveria ter ficado, tudo bem. Eu vou ficar com essa solução aqui, a minha variação cadê minha caneta aqui? Minha variação de entropia, ela é igual a N vezes R sobre NA, vezes a temperatura, um Ln de 2V sobre V, eu corto esse V aqui, vai ficar nRT logaritmo neperiano de 2, sendo que eu sei que o meu número de mols que eu tenho é exatamente o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, o meu K é definido dessa forma aqui, pela constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Quando eu saio cortando esses termos aqui, eu acho que eu deixei, na verdade, foi esse aqui, esse T não deveria estar aqui não. Esse T está aqui sobrando, esse T está fora, esse T aqui está fora também. Foi isso aqui que eu errei. Lá em cima eu corto esses T's, né? Corto T com T.
Eu deveria ter tirado aquilo ali da equação, porque deveria ficar só isso aqui, ó, vai ficar a variação da entropia entre o estado inicial entre o estado final e o estado inicial é igual a N vezes o número de partículas vezes K vezes o logaritmo imperiano de 2. Eu posso jogar esse N aqui como uma potência e ver isso aqui, ó, logaritmo de K, constante de Boltzmann, vezes Ln vezes o logaritmo imperiano de 2 elevado a N, que é a mesma coisa que a gente obteve aqui por Boltzmann, tá vendo? Não tem nenhuma diferença. Então, nesse caso, Clausius, a definição de Clausius e de Boltzmann, elas são duas formas de a gente chegar na mesma coisa. Só que a de Clausius a gente consegue enxergar através de coisas mensuráveis, coisas macroscópicas. A de Boltzmann é mais utilizada no sentido que a gente está estudando a física do problema mesmo. Tá? Tem outras coisas, outras definições de entropia também. Quando eu passo a aula, eu costumo mostrar essa entropia de Shannon, que é também uma forma, né, que esse matemático Claude Shannon é um dos maiores também engenheiros e matemáticos de todos os tempos. Ele é muito famoso porque uma das coisas que ele tem de interessante é que a tese de mestrado dele ganhou o prêmio Nobel, mas não é o prêmio Nobel que a gente conhece no prêmio Nobel da física, não. Existe um Nobel que é dado para a engenharia, né? Prêmio Alfred Nobel. E ele, quando fez o seu mestrado, não é nem o doutorado dele, tá? O mestrado dele, ele, se eu não me engano, ele descobriu os princípios de funcionamento do transistor, que é justamente o que é usado hoje para fazer aí computadores, celulares, essas coisas todas, né? E é um dos carros-chefes aí do desenvolvimento da tecnologia atual. O Claude Shannon foi um dos responsáveis por fazer isso aí se tornar algo prático. E ele fez isso na tese de mestrado dele. Ele ganhou o prêmio Alfred Nobel, que é um Nobel da engenharia, assim, um Nobel paralelo. Também acho que é da mesma instituição que dá, mas não tem o mesmo peso do prêmio Nobel. E esse Shannon, que ele também inventou essa coisa da entropia de Shannon, né, que ela é definida de uma forma diferente através da probabilidade de um sinal estar em certas condições. E essa definição dele também serve para você identificar a desordem de um sinal, por exemplo. Você pode usar, você está capturando um sinal, medindo um sinal, você consegue identificar se esse sinal está mais ordenado, menos ordenado. É um jeito de você medir, tanto que esse sinal está desviando aqui de um valor médio, por exemplo. Ou seja, o que eu queria dizer com isso aqui é que existem essa definição da entropia de Shannon, ou a definição de Clausius, ou a definição de Boltzmann. Existem vários jeitos para você definir entropia, definir a segunda lei. A segunda lei, por isso que eu falo que ela não tem um enunciado só. O que a segunda lei reflete é quase como se fosse uma crença, né? Você sente aquilo ali, entende que ela existe. A segunda lei, ela reflete, na verdade, uma assimetria do universo, que ela vai muito além da termodinâmica, que pode ser aplicada em diversas áreas, seja da vida, da sociologia, até acho que em áreas de ciências sociais se usa às vezes esse conceito de entropia, tá? Então fiquem com essa mensagem. Próxima aula a gente continua. Valeu!